Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Ramon Dias, que hoje está nas graças do torcedor cruzmaltino, porque herdou o time numa situação muito complicada e hoje dá para dizer que o Vasco é um dos times que está jogando um dos melhores futebols do Campeonato Brasileiro. Quem poderia imaginar, né? Depois desse início de campeonato tão ruim, até que eles iniciam bem, né? Ganham do Atlético, chegam a fazer 2-0 contra o Palmeiras, né? Os dois primeiros jogos foram interessantes, depois o negócio foi ladeira abaixo, né? O trabalho do Barbieri ficou horrível. E assim, a gente vê agora um Vasco que, assim, a mentalidade é outra, o nível de futebol, taticamente falando, é outro, e isso é muito mérito do Ramon Dias. Óbvio que há mérito também para as contratações, né? Paulinho Paula, a gente também teve o Medel, principalmente o Vegetti, agora também tem o Dimitri Payet. É um Vasco que tecnicamente melhorou bastante, mas o Ramon Dias ele fez esses jogadores jogarem de uma maneira competitiva e mentalmente ele mudou a fisionomia do elenco, né? Num time que estava completamente abatido com o Barbieri. Eu acho que aí vem muito da questão do Ramon Dias de ele combinar duas coisas que eram fundamentais para o Vasco nessa altura do campeonato. Um cara que entende de tática, que sabe trabalhar taticamente o jogo, né? Que ele consegue organizar a equipe bem, mas que tem experiência para saber onde ele tem que ceder das ideias dele para o elenco render melhor e aonde o elenco precisa melhorar, onde ele consegue desenvolver melhor os jogadores. É aquela história, né? Experiência importante. Você viveu o futebol durante muito tempo, vai te dar conhecimento que é fundamental para lidar bem nesses momentos de pressão e dificuldade. Eu acho que um ótimo exemplo, né, que muita gente na imprensa criticou, mas acabou dando certo, foi quando o Crystal Palace demitiu o Patrick Vieira para ir atrás do Roy Hodgson. O Patrick Vieira tem boas ideias como técnico, mas nitidamente não estava dando certo ali no Crystal Palace e o time estava correndo risco de rebaixamento, né? E aí contrataram o Roy Hodgson, que era técnico do Crystal Palace antes do Vieira chegar, e ele estava basicamente aposentado. Chegou a sair da aposentadoria para comandar o Watford, não deu certo por lá. Mas no Crystal Palace, eu me lembro até do Mário Marra criticando muito, não dá para entender isso, né? Ir atrás de um técnico que me parece esperado e abrindo mão de um trabalho promissor como o do Vieira. Tipo assim, eu não via um trabalho tanto promissor, né? Porque em posição de tabela era quase o mesmo do Roy Hodgson e naquele ano ali que ele estava comandando e foi demitido, o time tinha menos de um gol por jogo marcado. E o Roy Hodgson, sendo um técnico que muita gente considera ultrapassado, mudou a chave do Crystal Palace. O time começou a pontuar muito mais, marcar muito mais gols. A média de gols por jogo dobrou, literalmente, com o Roy Hodgson. Mas ele não era um técnico ultrapassado. Mas ele tem experiência. Ele é um cara que sabe trabalhar bem essa questão de onde o time está tendo problemas, como extrair o melhor dos seus jogadores, né? Ele já viveu tempo suficiente do futebol para lidar bem com momentos de pressão, de entender o que o jogador precisa para melhorar a sua produção. Isso é importante, entende? O Vasco é um time que mentalmente precisava de um técnico como o Ramon Dias, que sabe motivar bem o time, que entende bem do emocional dos jogadores e que sabe que, assim, nem sempre a minha ideia é o que vai, minha ideia primordial de futebol, é o que vai salvar a equipe. Um bom exemplo de como treinadores teimosos estão prejudicando equipes, eu vou colocar dois aqui, Flamengo e Botafogo. E olha que eu gosto muito mais do Bruno Lage do que do Sampaoli, mas o Bruno Lage está sendo teimoso. Ele está colocando muito preceito de jogo dele, ao invés de dar sequência ao que o Luiz Castro estava fazendo, entende? O trabalho dele não era difícil, mas óbvio que você está mexendo com dois treinadores que têm futebol de maneira diferente, mas ele não está fazendo uma transição linear e a gente vê que o Botafogo está sofrendo bastante para entender o estilo de jogo do Bruno Lage. Talvez uma hora encaixe, mas até agora não tem dado liga. E o Flamengo é pior, né? Porque a gente está falando de um Sampaoli que fica mudando escalação o tempo todo, não consegue dar sequência ao time. E assim, né? É um técnico que é turrão. Não vai mudar a forma dele de jogar futebol, a visão dele, os jogadores que se virem para se encaixar no sistema dele. Não deu certo. Aí a gente vê ali a diretoria, né? Parte dela querendo tentar sustentar o cara na visão de que a continuidade vai fazer as coisas melhorarem. Mas a gente tá vendo, né, que não tá fazendo, e o São Paulo é isso, né, ou dá certo ou dá errado, né. Então, assim, o técnico ele tem que ter a humildade de entender que às vezes a ideia dele não vai encaixar 100% nessa equipe e ele tem que fazer os próprios ajustes. O Ancelotti sempre falava isso, né, o técnico tem que se moldar aos jogadores, não os jogadores se moldarem ao técnico. Então, assim, o Ramon Dias ele é um cara que sabe fazer as concessões do estilo de jogo dele para potencializar a equipe. A gente está vendo isso e ele está ajudando muito os jogadores. A gente vê o Gabriel Peck com o Ramon Dias está muito melhor. A tomada de decisão melhorou muito. A gente está vendo que é outro jogador. A gente está vendo até o Jair entrou bem no jogo ontem. E assim, o Vegetti, né, ele deu uma potencializada impressionante no ataque. O Rossi,
Paulo é impressionante, então ele tá sabendo utilizar bem. O Zé Gabriel é outro bom exemplo, então ele tá sabendo potencializar, ele tá sabendo extrair o melhor dos jogadores, ele tá sabendo adaptar o esquema muito bem a eles, e a gente vê um Vasco que hoje compete, é um Vasco que tem organização, que tem armas para machucar de diversas maneiras diferentes. Ele é um cara também que entende, quando o time é mais forte, ele vai abaixar os blocos, vai tentar usar o contra-ataque. A gente viu 2 aulas de contra-ataque do Vasco com o Ramon Dias, contra o Atlético Mineiro e contra o Fluminense. Ele soube aproveitar a desorganização dos times, né, o desespero do Atlético para buscar o empate e não estava funcionando. E o Fluminense, com as linhas altas do Diniz, ele soube fazer o time machucar uma barbaridade no contra-ataque. E ontem contra o Coritiba, quando ele sentiu a superioridade técnica do elenco, um Vasco que pressionou, foi agressivo, e na hora que calhou também soube abaixar um pouquinho as linhas para não correr tanto risco e machucar também na transição. Então é um time que está sabendo girar a bola muito bem agora, é um time que está sabendo produzir no ataque, está criando boas jogadas, a movimentação está muito mais efetiva. Isso é o valor de aliar experiência, uma vivência grande no futebol, mais de quase 30 anos, né? Ele começou a treinar em 95 no River Plate, então 28 anos no futebol. E é claro, assim, um técnico que sabe de tática, porque se não soubesse, não teria sido campeão argentino 7 vezes, não teria ganhado a Libertadores. Então, assim, é um técnico que tem um currículo vencedor, não é à toa, né? E é um cara que, ao meu ver, soube se atualizar também, né? Porque, diferente do Luxemburgo, que também tem um histórico vencedor, ele é um cara que não soube se adaptar aos novos tempos do futebol, manteve os preceitos dele, e aí é um cara um pouco mais teimoso também. Ele tem a ideia de jogo dele pronta. Às vezes até muda um pouco, não vou ser também totalmente injusto com o Luxemburgo, mas o Ramon Dias é um cara que soube se adaptar melhor a isso, e por isso que ele tem mais trabalhos de qualidade com o passar dos anos. Então, assim, acho que o Vasco merece um parabéns. A 777 pode ter todos os erros dela, mas luta para tentar fazer as coisas darem certo. Isso já merece crédito, né? Porque muitos gestores, muitas SAFs, literalmente deixam o clube entregue a uma situação negativa. Pelo menos eles lutaram, mesmo que haja muitos erros cometidos. Agora o time parece finalmente colher os frutos de investimentos e de um bom técnico fazendo as coisas funcionarem. Eu acho que assim, o teto do Vasco nesse Brasileirão é de 68 pontos, porque faltam 45 a serem disputados. O foco, a meu ver, eles não vão ganhar todos os jogos daqui para frente, seria uma surpresa enorme, né? Mas a questão é, o Vasco, a meu ver, ele tem que mirar numa vaga de Sul-Americana hoje. Eu acho que a tendência é que eles saiam do rebaixamento. Estão jogando muito mais futebol que Santos, Bahia, Goiás, Corinthians, São Paulo, Internacional, Cruzeiro, Cuiabá. Óbvio que alguns times, por exemplo, São Paulo tá com a cabeça na Copa do Brasil, Internacional na Libertadores. O Corinthians também tem a Sul-Americana, mas também não pode ficar muito desleixado em relação ao Brasileirão, porque só tá 3 pontos do Z4. Então, assim, obviamente alguns clubes têm a cabeça em outro lugar, mas aí cabe ao Vasco, que está focado apenas no Brasileirão, aproveitar esse tempo para melhorar ainda mais e somar o máximo de pontos possíveis para escapar da zona de rebaixamento. Hoje há muita esperança e quem sabe com bons resultados. Vamos lembrar que o Vasco só está a 6 pontos do 10º colocado, que é o Cuiabá. Então, assim, a esperança de que o time possa se recuperar e, quem sabe, ir para a Sul-Americana, que já seria uma grande vitória depois de anos tão difíceis na Série B, de times que não conseguiam mal se sustentar na primeira divisão, a ver o que o Vasco vai fazer nesse resto do Campeonato Brasileiro. Mas é legal ver um time grande conseguindo se recuperar e finalmente ter um técnico que entenda o elenco e consiga fazer o time jogar um bom futebol depois de anos sofríveis de ver o Vasco jogando futebol, né? Eu vi muito Vasco, até porque meu irmão é vascaíno, né? E aí eu, às vezes, até pra zoar, assistia o Vasco junto com ele. Mas é legal ver um time que sofreu tanto, finalmente tá conseguindo dar um pouco de alegria ao torcedor. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.